Eu sou Alan Pimentel e eu vou falar um pouco sobre o capítulo 4, que fala sobre Data, Text e Web Meaning. Vou falar um pouco sobre a vinheta de abertura. As empresas de data mining fornecem ferramentas úteis para analisar dados. Com isso, podemos citar a melhoria na medicina, pois as ferramentas melhoram a assistência médica e o baixo custo da mesma. Empregar data mining é caro e complexo. As empresas produzem um grande volume de dados e, na maioria das vezes, têm data warehouse em vários servidores diferentes, o que dificulta a aplicação do data mining. Então, para se obter bons resultados com data mining, as empresas precisam investir altamente na organização dos seus data warehouses. Qual a necessidade do data mining? Um exemplo, o software pode indicar que os tratamentos mais caros são de diabéticos e que diabéticos têm tendência a ter outras doenças graves, como doenças cardiovasculares. Empresas de assistência médica investem em software preditivos, pois assim elas podem prever quem está propenso a adoecer e quem terá um tratamento mais caro no futuro, e assim então agir com medidas preventivas com esses clientes. Como a gente utiliza o data mining? As empresas estão utilizando o data mining para melhorar e entender seus clientes e otimizar suas vendas, descobrindo, vamos supor, qual o produto que a pessoa tende a comprar e mostrando a elas onde comprar e que eles têm esse produto. Os médicos estão utilizando o data mining para descobrir quais terapias estão sendo bem-sucedidas e que estão tendo bons resultados, assim aplicar em outros clientes. O padrão de compra dos sites, como o site da Amazon, que descobre, traça um perfil dos seus usuários e assim oferece tais produtos que esse usuário tende a comprar. E no ramo de negócios, identificando regras de negócio a partir de dados históricos. Vou falar agora um pouco sobre o conceito e aplicações de data mining. O data mining utiliza técnicas estatísticas, matemáticas, inteligência artificial e de aprendizagem automática para extrair padrões úteis dos bancos de dados. Esses padrões podem ser regras, semelhanças, correlações, tendências ou modelos preditivos. Como funciona o data mining? As ferramentas de data mining encontram padrões nos dados, nos bancos de dados, e podem até deduzir regras a partir deles. E essas regras são a partir de 3 métodos diferentes. Um modelo simples, como uma consulta em banco de dados SQL, ou num processamento analítico online. Um modelo intermediário seria uma árvore de decisão, agrupamento ou uma regressão. Um modelo complexo seria redes neurais e indução de regras. As aplicações do data mining. O data mining tem como objetivo identificar uma oportunidade de negócio e assim gerar uma vantagem competitiva para a empresa. Por exemplo, no marketing, prever quais clientes acessam os banners em uma página da internet, onde eles se interessam por esses produtos, qual site que a pessoa está acessando e quais os produtos ela tem interesse nesse site, e assim montar um banner e colocar nesse mesmo site ou no site desse mesmo assunto. O varejo e na venda, determinar o nível de estoque que será necessário amanhã ou daqui a uma semana. Na polícia, rastrear padrões de crimes e regiões de ocorrência e as regiões onde tem mais ocorrências. Vou falar agora sobre as técnicas e ferramentas de data mining. Existem vários métodos de realização do data mining. O software de data mining pode usar uma ou mais técnicas. As ferramentas são classificadas com base na estrutura dos dados e dos algoritmos que são utilizados. As principais ferramentas são os métodos estatísticos, estimativa de ponto, distribuição de probabilidades, correlações, análise de cluster. Árvore de decisão. Árvore de decisão, a raiz é um nó. Cada nó é uma questão e os arcos associados a esses nós são as respostas possíveis na relação entre o nó e o outro, o qual são interligados. O raciocínio baseado em casos. Usam os dados históricos para reconhecer padrões. Computação neural seriam redes neurais, que seriam redes neurais. Muitos nós relacionados como se fosse um cérebro humano, comum em serviços financeiros, pois são aplicados a um grande volume de dados históricos em busca de padrões. Algoritmos genéticos. A partir de um número fixo de resultados possíveis,
os algoritmos genéticos buscam novas e melhores soluções para um problema. A análise de clusters são ferramentas de análise explorativa de dados para a solução de um problema de classificação, que tem como objetivo ordenar casos em grupos ou cluster, de modo que a semelhança entre os membros do mesmo cluster seja a maior possível e de clusters diferentes seja a menor possível. Exemplos dessa análise são as faixas de pontuação para assinalar as notas de aula de uma turma de faculdade. Data-mining é o termo utilizado para descrever a descoberta de informações no banco de dados. Vale lembrar que data-mining é um processo que usa técnicas estatísticas, matemáticas, inteligência artificial e aprendizagem automática para extrair informações úteis e conhecimento subsequente, de banco de dados. Processos de projeto de data-mining. Processos de data-mining são semelhantes aos utilizados hoje nas empresas. Você pode ter a área de RH, financeiro, você pode ter uma área de desenvolvimento, que ambos têm suas metodologias de trabalho, suas metodologias. Para você utilizar um data-mining, você tem que ter uma metodologia para lidar com ele. Algumas empresas desenvolveram essas metodologias, ferramentas integradas ao próprio data-mining. Tem o nome de algumas aqui, inclusive até citar: CRISP-DM, SIG-Sigma, PNAC e o SEMA, SEMA. São ferramentas utilizadas por empresas que querem integrar suas metodologias no data-mining dessa empresa. Em específico, uma empresa específica, uma empresa que produz uma metodologia, uma ferramenta de data-mining para utilizar essa metodologia em outra empresa, uma empresa cliente que vai utilizar. Essas metodologias têm um único foco em comum, até porque essas empresas que criam essas metodologias de data-mining, elas têm o mesmo foco, elas chegam de outros caminhos, né? Elas utilizam para chegar em um determinado foco, mas o foco é o mesmo, que é você transformar dados em informação. Uma coisa é você ter um plano de saúde que tem um relatório que te fornece mensalmente informações ou em tempo real de pessoas que estão em débito com a empresa, que já são em nome de planos há X meses. Mas são relatórios que te dão informação, mas não informação que vá também te integrar com o cliente. Eu não vou nem dizer essa parte de integrar o cliente, mas, por exemplo, eu quero saber o histórico de doenças dessa família e fazer uma analogia se aquele paciente que eu estou tratando em determinado momento pode desenvolver determinados tipos de doenças relacionadas a esse histórico ou não, qual a probabilidade, em quanto tempo ele pode adquirir uma doença. Adquirir seria até comprar, né? Como ele pode ter uma doença nesse caso. Por esse lado, eu descrevo melhor o que uma ferramenta, um processo de data-mining pode utilizar, né? Você pode, ele é feito para isso, coisa, transformar dados em informação. Data-mining é uma ferramenta de análise de dados poderosa que permite aos executivos avançar do comportamento histórico do cliente para a predição do futuro. Ele descobre padrões que revelam mistérios sobre o comportamento do cliente.